Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Muros Sociais Podcast. Hoje vamos debater a falta de acesso à saúde mental e os seus impactos. E para esse bate-papo, recebemos a Patrícia Lima, que é psicóloga clínica e terapeuta de casal e família. Ela é idealizadora dos projetos Encontre-se no Parque e Reflorescer, além de participar em projetos com crianças e adolescentes em escolas municipais e estaduais. Antes de mais nada, pedir aquela coisa padrão de, por favor, deem um like no vídeo, não deixem para depois, porque pode acabar esquecendo. Se inscrever no nosso canal, comentar, se possível, qualquer crítica é super bem-vinda. E se puderem compartilhar também com seus amigos, outros conhecidos, seria muito interessante, porque é um assunto bem relevante. E, por fim, queria agradecer. Hoje nós temos 93 inscritos no canal. Como vocês sabem, é um projeto novo, mas 93 pessoas estando aqui para acompanhar a gente, para ouvir o que a gente tem a dizer, sobretudo os nossos convidados, é super importante para a gente, é muito legal. Então, obrigado por estarem conosco aí, esses 93. Depois da vinheta, estamos com vocês aqui para debater sobre esse assunto. Valcir, meu querido, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Não sei a hora que você vai assistir, mas fica aqui já o meu agradecimento para vocês por mais esse episódio. Tá? E a gente vai conversar hoje com a pessoa maravilhosa, psicóloga Patrícia Lima. Patrícia, tudo bem? Conta para a gente quem é você. Oi, Valci, Valber, todo mundo que está ouvindo, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, eu costumo dizer que a gente sempre é muita coisa, né? Para além de um nome. Então, para além da Patrícia Lima, né? Existe uma mulher negra, uma mãe solo, uma mulher que veio de uma família humilde, muito sonhadora, né? Muito sonhadora. E que tem uma paixão enorme por esse lugar do que é humano, sabe? Do humanizar, do coletivo. Então, em resumo, né, a Patrícia Lima ela também é um conjunto de ideias, de projetos e de coletividades. Que eu acho que a gente não tá só, né? Eu nem acho, eu tenho certeza que a gente é um conjunto de tudo isso. Então, em resumo, é isso. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu ia perguntar quem é você na cena social, mas você já fez um resumo. Eu acredito que você pode falar um pouquinho mais sobre os seus projetos, tá? Que é interessantíssimo o pessoal já passar um recado para o pessoal. Você pode falar um pouquinho sobre os seus projetos que você tem hoje? Posso sim. Deixa eu primeiro falar de como eu cheguei, né, para esse projeto atual. Sim. A minha trajetória dentro da psicologia, ela veio de... Eu iniciei, né, dentro de um coletivo, assim, municipal e estadual, trabalhando com crianças e adolescentes de escolas públicas. E foi, assim, foi de um lugar muito gigante, porque foi ali que eu entendi que, para além da clínica, eu também era psicóloga social. Então, porque esse lugar do trazer para a comunidade, né? Acesso ao básico sempre foi o meu desejo de vida, assim, bem lá no seu 7º período de psicologia, 8º, até me formar. Então, eu trilhei 5 anos trabalhando com ações sociais dentro de escolas, diretamente, e eu fui muito privilegiada, assim, de estar nas escolas que existiam sala de recursos, que a gente sabe que é pouquíssimas. Então, essas escolas, eu trabalhava diretamente com alunos que tinham alguma deficiência, né? Autismo,
déficit de atenção, e aí a gente trabalhava com ele diretamente com a sala de recurso. Então, dentro da sala de recurso, com a psicopedagoga, com também psicóloga, e eu era estudante nessa época, eu tive acesso a desenvolver projetos ali dentro. Então, a gente embarcava nesse lugar mesmo de escutar os pais, de escutar essas crianças. Eu, como estudante, mas tinha quem abraçasse essa causa desse meu desejo, porque eu sempre senti muito esse chamado, né, do quanto que as crianças e adolescentes tinham necessidade de falar, né, de falar um pouco sobre si. Então, iniciei daí esse lugar do trabalhar com social, com coletivo. E diante desse contexto todo, né, me formei e logo em seguida fui para a clínica. E eu percebi que a clínica que a gente, né, convencional, que a gente visualiza, que a gente tem mais acesso, né, era a clínica que eu estava, que era a possível para mim ali, mas também eu queria algo mais além. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos de grupos terapêuticos ali, porque eu sempre eu acredito que vem também da minha experiência pessoal, né? Esse lugar do acesso à psicologia. A gente vai falar disso mais adiante, eu acredito. Mas aí, diante desse contexto, logo que eu me formei, eu disse, espera aí, né? Eu posso trilhar um caminho aqui em coletivo já daqui, desse início. E aí, nesse contexto, eu comecei a desenvolver grupos terapêuticos com valores sociais, porque aí eu estava dando esse suporte e também, né, aprendendo junto. E diante desse grupo terapêutico foi formando mais e mais, e aí eu trazia também outras psicólogas comigo. E aí a minha clínica, para além da clínica, também gerou uma clínica social, porque era esse o meu intuito, né? E sempre foi. E nessa clínica social apareceram outros projetos, né? Hoje eu trabalho com grupo terapêutico para mulheres. Inclusive, começo no ano, eu vou abrir esse grupo, né? Não vai ficar para o gênero em geral, assim, vai ser algo mais aberto. Não vou só ficar restrito para mulher, mas mulher, homem. E aí, mas para além, foi assim, veio com esse intuito de trabalhar com mulheres em vulnerabilidade, num contexto de violência doméstica e em relações abusivas. Né? Por uma trajetória minha também, de ter já vivenciado esses lugares, eu via muito esse contexto. E aí, eu fui abraçando algumas causas e pessoas chegaram e fui acolhendo. Em 2020, comecei a trabalhar. E aí foi acontecendo, e diante da terapia convencional, né, individual, veio esse lugar da terapia em grupo, e veio o Encontre-se no Parque, que é um outro projeto, que eu me reúno com outras mulheres, uma vez ao mês, aqui em Recife, no parque, e a gente faz uma tarde de conscientização, cuidado, né, em coletivo. Então, a gente... E aí eu levo yoga, né, levo essa escuta terapêutica, levo a dança, levo meditação. E aí eu comecei sozinha, mas logo em seguida fui trazendo, né, professores de yoga comigo, outras psicólogas comigo. Hoje está ainda mais bonito, porque cada vez mais está chegando pessoas e está incrível. E eu quero, inclusive, fazer pelo mundo todo. Esse é o meu sonho. E aí, e diante disso também veio o reflorescer. Reflorescer, né? Eu trago o re dentro de um parêntese, porque eu falo que a gente já está florescendo, né? Já estamos, e aí o ré dentro de um parêntese é para lembrar para a gente que a gente já está em construção, que a gente está dando conta do que é possível. Então, a gente está nesse lugar de só se visualizar. E aí, o reflorescer, um desabrochar coletivo, é também nesse mesmo viés, desse cuidado, dessa conscientização. Só que é em torno de um retiro. Então, eu me reúno com outras mulheres em um fim de semana, geralmente é 3 dias, sexta, sábado e domingo. E eu vou para algum lugar que, para mim, também, que eu vejo para mim como algo significativo. Então, eu procuro um local para ir, um local que tenha sustentações básicas, né? Um local que seja, que traga o meio ambiente como um olhar cuidadoso para a saúde mental, para a ansiedade. Então, geralmente, eu escolho lugares que tenha, né? Que proporciona esse lugar de leveza, de um respirar puro,
E a gente vivencia lá, né, dentro de um retiro. E aí eu trago outras comigo também, outras psicólogas para me ajudar nesse processo. E cada vez mais está sendo lindo, assim. E vem se fortalecendo cada vez mais esses projetos aí. Isso aí, cara. Na realidade, é bom saber que você é uma pessoa ativa que contribui bastante para o desenvolvimento, né, da comunidade, do seu entorno, tá? E é aquilo. Agora, nesse exato momento, é agradecer já por seu trabalho que você faz, tá? Por estar cuidando dessa parte que é da saúde mental, que é realmente muito crítica, tá? Baseado em tudo que a gente vem vivendo, principalmente agora, de 2020 para cá, que eu imagino que você deva ter tido um aumento no número de pessoas que possam estar te procurando para poder buscar tratamento. E acho que é isso. De cara, já agradecer todo esse seu trabalho. E queria entrar no assunto já do nosso tema, uma questão que mexeu muito comigo quando eu descobri, tá? Quando eu fiquei sabendo, na realidade, né, sobre a morte daquele influencer baiano, Amendoim. Sim. E como que se deu aquela questão, né? Porque é uma pessoa que veio de origem humilde, trabalhava, a história mesmo que ele conta, né? Trabalhava vendendo amendoim, o amendoim era R$1, desse R$1 que ele ainda tinha que tirar os custos da produção, tá? O custo do pacote de amendoim, e aí depois ele conseguiu bombar na internet, conseguiu fazer bastante dinheiro, e essa questão financeira não foi o suficiente para poder impedir ele de tirar a própria vida por N questões que a gente pode imaginar, eu não sei qual foi especificamente, tá? Mas que questões que podem ter vindo do passado, que somaram com as do presente e com toda essa carga de responsabilidade que ele passou a ter, talvez, né, com essa necessidade de ter que dar conta de um montão de coisas que ele não precisava, e acabou da forma como acabou, né? Aí eu queria tentar entender contigo essa relação entre a fama, o dinheiro repentino, entendeu? Você está na pobreza, está de vulnerabilidade, e daqui a pouco você está do outro lado com muito dinheiro, e você se esquece daquele lado, de problemas que já estão lá atrás, que vem te acompanhando e tal, e acaba acarretando de você tomar uma atitude tão drástica como essa, que é o suicídio. Eu também fiquei bem, assim, bem triste, né, com a notícia. Eu soube para minha filha, que é uma adolescente de 18 anos, e aí a gente entrou dentro do contexto até. Na hora que ela me fala, né, e eu vou ver, e eu vou ler sobre, assim, eu não conhecia. Ela sim, ela seguia ele, conhecia, e a gente começa a conversar. E a primeira coisa que eu falo, né, eu falo para ela assim, caramba, quanto adoecimento tinha aí, né? E ela olha para mim e fala, pois é. E aí ela começa a falar assim, e se a senhora vê os comentários, é de dar dó, né? De como as pessoas neutralizam, de como as pessoas normalizam esse lugar, né? Primeira coisa que a gente pode pensar é que o amendoim é um jovem negro, né? Então, a gente já imagina do quanto que ele já vinha sendo acarretado, né? Pelo sofrimento de ser negro, e quanto o racismo estava ali, né, dentro desse contexto com ele, eu não tenho dúvida desse lugar, e do quanto de dor e traumas que tinha ali. Quando a gente fala sobre saúde mental, né, dentro de um lugar como saúde mental, fama e rede social, e dele exclusivamente que veio diante de um contexto humilde, né? Aquele básico lá na dificuldade, né? E de repente se vê com fama,
né, dinheiro e acesso muito acesso ao fácil dentro de uma ótica que para ele não estava acostumado. Não tá. Né? Não tá. Só que a fama, do jeito que ela chega fácil, ela traz um adoecimento psíquico que culmina a sua identidade de um jeito muito forte, muito gigante. Né? Porque a construção e as referências que ele tinha, né, como sujeito, vinha de um lugar e ele precisou, eu acredito, né, pelo contexto que eu vivo, que eu trabalho, também eu falo também por mim, bem pessoal também, me sinto muito nesse lugar, né, do que ele esteve, do quanto que é dificultoso ter que lidar com uma gama de cobranças externa e interna, porque a fama traz isso. Então, assim, é um jovem que sabemos que estava dentro de um lugar de fama, sim, mas dentro dessa fama existia também gatilhos ali que ele não estava conseguindo lidar, né? Então, assim, não estava conseguindo lidar. E outra coisa, a cobrança interna que essa fama para ele gera é tão forte que chega a danificar a sua própria identidade. Então, automaticamente, a pessoa vai chegar uma hora e vai dizer, peraí, quem eu sou? Eu lembro dele falando que abria mão de tudo que ele já tinha construído até ali, tá? Por conta da questão de paz. Eu não quero paz, o pessoal não fala mal de mim. O próprio haters, né? Que é assim a forma como a gente chama as pessoas que vão contra a gente na internet, estava afetando ele psicologicamente falando. E eu penso também que ele talvez tivesse já problemas anteriores, que nunca foram tratados, exatamente. Que ali culminou com tudo e virou uma bomba ali. Sim, sim. A gente é o adulto que a gente é, decorrente de vários traumas que a gente vivencia desde o nosso nascimento, né? Dentro da psicologia, a gente que trabalha com o comportamento humano, a gente entende que a gente carrega traumas que, na sua maioria, estão inconscientes. Então, quando a gente está nessa fase, que inclusive ele estava, na fase do jovem adulto, né? Na fase ainda de estar aprendendo também sobre onde se enquadrar, onde se encaixar, né? Então, qual era o seu reconhecimento de si nesse momento da fama? Antes ele até sabia que ele vinha de um lugar, né, da pobreza, né, com toda a dificuldade de também ser um jovem negro, mas quando a fama chega, né, como é que ele teve que lidar com isso? A gente não sabe, né? A gente só sabe que as redes sociais, por si só, ela é adoecedora se a gente não tiver cuidado. Então, se a gente não despoliciar, a gente vai desenvolver logo de cara uma ansiedade, uma depressão. Então, assim, quando a fama chega também trazendo esses lugares. Então, automaticamente, eu chego dentro de um contexto desse, com todas as minhas feridas emocionais que estão lá de trás, né? E como é que eu vou lidar com o meu momento atual e toda a minha questão que eu também estou trazendo, que na sua maioria eu nem sei. Eu nem tive acesso. Tá tudo aqui, da confusão. E aí, como é que eu vou dar conta desse lugar? Então, eu vou automaticamente... A primeira coisa, dentro de um adoecimento psíquico, porque para ele cometer o suicídio e tirar a sua própria vida, veio de um contexto de adoecimento aí gigante. Não foi só a fama. Não foi só a cobrança interna atual que ele estava passando interna, mas veio de um adoecimento aí gigante de trás. Então, chegar naquele lugar atual e dizer, peraí, como é que eu lido com isso? Lidar com isso o quê? Que talvez ele não teve nem acesso ao básico lá atrás. Então, é difícil. Zero informação. Sim, zero informação. Aí eu sempre questiono, né? É muito fácil a gente falar, vamos cuidar da saúde mental. Mas como se cuida da saúde mental se, na grande maioria, 54% da população são população negra? Automaticamente a gente se remete à população negra, à população dentro da pobreza. Então, como é que se cuida da saúde mental faltando pão na mesa? Gente, tendo que ralar o dia inteiro,
vendendo amendoim na praça, né? Para sustentar, para comprar uma blusa, não sei, para sustentar alguém, para dar suporte aos pais, né? Então, assim, não é sobre não é sobre só o atual, né? Não é sobre, mas eu escutei isso, né? Mas, cara, como é que o cara faz isso agora? O cara tinha tudo, cresceu na vida e faz um negócio desse, né? E aí eu fico pensando o quanto que a gente, enquanto ser humano, que está em coletivo, precisa se conscientizar dentro desse contexto. Verdade. Eu pegando até um gancho nessa tua fala, as pessoas com vulnerabilidade social, né, as pessoas que estão na pobreza, elas não ligam, elas não estão preocupadas, de certa forma, com a tua saúde mental. A saúde mental não é uma prioridade. Não é uma prioridade pelo simples fato dela talvez ter outras questões que chegam antes. Tá? Um exemplo precisa dar comida para os filhos, precisa prover outras necessidades. Saúde integrada, né? Isso. Sim, e você acaba deixando de lado essa necessidade do autocuidado, né, da sua saúde mental, por conta de outros problemas que acabam te atropelando durante a sua trajetória. Sim. Entendeu? E aí, eu queria te fazer até falar um pouquinho sobre a questão de uma pesquisa, tá? Que teve um estudo que levantou a questão da associação da pobreza, tá? E a propensão de desenvolver transtornos externalizantes, como déficit de atenção, hiperatividade na juventude. A gente está falando de jovens negros, tá? E pessoas carentes, tá? Especialmente mulheres. Como você enxerga essa questão dessa relação entre a pobreza e esses impactos que são desenvolvidos a partir desencadeados, né? A partir dessa necessidade de acesso à saúde mental que a população não tem? Esses dias eu estava falando com uma amiga. Até para dizer também. Pode falar, Walter. Desculpa. Para dizer que a gente vai deixar o link de todas essas coisas na descrição do vídeo, né? Onde tem a pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica muito séria, todos esses dados aí e outras matérias que falam sobre a pobreza, né? A exclusão social e o que pode acarretar como problemas mentais futuramente. Desculpa, Patrícia, a palavra é sua. Tranquilo. Então, eu estava esses dias falando, né, sobre esse acesso à saúde, né, mental dentro do contexto SUS, né? Porque saúde, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde pública, né? Então, e a saúde mental, ela precisa ser uma saúde integrada. Então, existe um todo. A gente não tem uma divisão, né? A gente é um todo. Então, não se fala... É possível olhar só para cuidar da saúde mental e não pensar numa saúde integrada, né? Então, a tua pergunta me remete à dificuldade que se é a população pobre, né, chegar a esse acesso ao cuidado com a saúde mental. Porque tu sabe quanto tempo leva para se conseguir uma consulta com um psicólogo, uma sessão com um psicólogo, que só dura 20 minutos, ou uma consulta com um psiquiatra na rede pública? Né? Existe bons profissionais, mas dura em média 6, 7 meses para se conseguir uma vaga. Então, até lá, a pessoa que estava dentro de um quadro de ansiedade, ela já vai estar dentro de um quadro depressivo. Ela já pode estar dentro de um quadro de ideação suicida. Ela pode estar muito mal. Ou ela pode não estar mais aqui. Então, falar de saúde, de acesso, né, saúde mental à população
pobre é sobre a gente pensar do quanto que seria bacana se tivesse como acesso a esse lugar com um mínimo de agilidade, sabe? Que não demorasse tanto esse acesso. Apesar que, né, tem alguns psicólogos que trabalham com valor social, tem sim faculdades que dão acesso a esses, né, acessos voluntários ou com valor bem simbólico também. O que é que pode se chegar, né? Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que eu esteja dentro de um contexto, né, depressivo, ansioso, e não tenho recursos para enfrentar, para dar conta de uma psicoterapia particular ou ir a um psiquiatra. Primeira coisa, já começa difícil daí. O pobre, a pessoa que está dentro desse contexto, né, da pobreza, ele não tem tempo para sentir suas emoções, para falar dos problemas. Porque como é que ele vai pensar sobre saúde mental se ele está pensando se amanhã, de manhã, vai ter o café da manhã? Se mais tarde vai ter o jantar? Se o leite não vai faltar da criança, sabe? Se aquela fatura vai ser paga. Então, assim, já começa daí, né, a dificuldade que se é. Então, isso é um problema muito sério. Eu sinto isso na pele, assim, e a solução, qual seria, né? Seria que a gente tivesse acesso ao básico, que seria uma consulta com psiquiatra, com psicólogo. E 6 meses, 7 meses para chegar. Eu vou te interpelar um pouquinho, porque eu li que existe, tá? Na saúde pública, as unidades básicas, que é as UBS, centros de apoio psicossocial, que seriam os CAPs, eles oferecem grupos de apoio e tratamento terapêutico, tá? Só que existe uma questão desse tratamento. É um tratamento que geralmente ele é prolongado. Ele não é um tratamento que você está com uma dor e você vai ali e é atendido rapidinho e talvez o tratamento resolva assim, sei lá, com 2, 3 sessões, ou você vai lá e o médico marca o retorno e você volta. O tratamento, geralmente, ele demanda um tempo maior. E essa questão desse tempo maior é um complicador, ainda mais para o SUS. Sim. E para as pessoas que talvez não tenham aquele tempo de acompanhar toda a trajetória que é necessária para poder desenvolver uma cura em relação à sua saúde mental, né? Seria isso, né? Seria isso. Eu falo que a cura dentro da psicologia, ela chega mais de um lugar de a gente aprender a lidar com as emoções, né? Aprender a dar conta desse lugar que dói, trazendo ele para um contexto que eu possa viver com aquilo mais tranquilo e que eu chegue um dia que não sinta mais, né? A cura vem desse lugar. Mas o acesso a esse lugar é tão demorado porque até os medicamentos fazerem efeito é a partir de 21 dias. A volta é com 3 meses. Os remédios psiquiátricos são caros. O SUS não tem essa regularidade de disponibilizar. Já começa daí a dificuldade. A pessoa tem muita dificuldade também, a pessoa que está acometida de uma ansiedade ou de uma depressão, ela tem muita dificuldade em permanecer com esse tratamento. Então, outra coisa grave, que é o marcar para a volta, que é com 3 meses, chegar no dia, a volta não vai acontecer, porque o médico não veio. Como é público, não é comunicado. Tu entende toda a trajetória que é de dificuldade? O acesso ao psicólogo, a sessão é a cada 15 dias. Às vezes é uma vez por mês. Às vezes 3 vezes por mês. 20 minutos cada sessão. E tem um tempo determinado para ter que ficar. Então, não pode ficar muito, porque tem gente na fila esperando. Entende? Então, assim, é delicado. O CAPS é lotado, não tem acesso, mal tem que esperar, tem uma lista para esperar.
né? CVV, Centro de Cuidado, né, com a conscientização do suicídio, ligar, consegue. Ali é amenizado, você vai poder falar. Então, assim, tem acesso? Tem a saúde mental, só que os acessos são restritos. Então, quem tá dentro de um contexto de adoecimento psíquico não tem tempo para esperar, né? Então, a rede de apoio familiar, eu vejo como um fator assim crucial para esse acometido, né? Ter uma rede de apoio que eu posso contar pode ser massa, pode ser muito bom, porque aí, se essa rede de apoio tiver acesso a ajudar, né, junto com o boca a boca, com o pessoal, de te levar para um lugar que possa te cuidar, né, que possa dar um acalento para que tu consiga seguir, né, naquela espera, pelo menos mais leve, bacana. E se não, né, que cuida da população negra quando o acesso ao básico não tem. E quando tem, é dentro desse contexto, né, de dificuldade. Na realidade, essa questão que tu acabou de falar aí já traz consigo grande responsabilidade, tá? No adoecimento, no desenvolvimento de uma piora na saúde mental da pessoa. Porque você tem que pensar que falta tudo, tá? Falta o básico, falta saúde, falta segurança, falta cuidados básicos, às vezes questão alimentar, tá? Segurança alimentar, ela é crítica. Então, toda essa e o desemprego, carência, né? Desemprego também. Desemprego é um dos fatores, porque se não tem dinheiro, e aí, como é que a coisa vai andar? E aí, toda essa questão de somada, provoca o desequilíbrio ali do indivíduo, que está em vulnerabilidade social, e ele vai adoecer de fato. E aí a gente volta lá naquela questão que a gente já trouxe. O problema é que ele não tem tempo para poder buscar ajuda e vai, com certeza, adoecer. Às vezes ele nem vai perceber que está adoecendo, tá? E ele vai passar por cima de algumas questões, de alguns sintomas, e ele não vai saber. Talvez ele só vai perceber quando o negócio já estiver bastante avançado. E aí eu acho que é uma situação até muito ruim, porque ele já não vai mais estar sabendo lidar com os seus problemas, ele não vai talvez nem entender o que está se passando, tá? E aí isso talvez seja algo que vai bater muito mais forte. Aí a gente volta também na questão do amendoim, que você não teve um preparo, você não teve uma informação, e o negócio, quando vem para já por trágico mesmo. Entendeu? Pode falar. Exato. Eu lembrei, falando do amendoim, eu lembrei do quanto que tem pessoas que estão dentro de um quadro depressivo e tem que pegar um ônibus e ir para o trabalho sorrindo, né? Então, lógico que o amendoim, antes, pela manhã, quando ele faz o pôster, aquele sorriso dele e a graça que ele estava ali, né, trazendo, e o acalanto, e o jeito, o que ele fazia como troca, né, nesse lugar da fama. Porque ali, ele chegava ali também numa pressão, né, de ter que se mostrar, porque ele precisava se mostrar, né? Ele precisava estar nesse lugar do expandir, por ele também estar dentro de um lugar de fama. Então, lógico que tinha muita dor naquele sorriso, né? E aí a gente fica muito, mas tá tudo bem com você nem parecia, né? Como assim? A pessoa estava super de boa, e tirou a vida, né? Eu vi a pessoa sorrindo. Gente, tem muitas pessoas dentro do quadro ansioso depressivo que sorri, que tá assim, ó, dando conta, mas por dentro existe uma caluna de sofrimento psíquico enorme, existe um desequilíbrio enorme, pedindo ajuda. E esse sujeito, na sua maioria, meninos, pedem muita ajuda. A gente só precisa aprender a ouvir as entrelinhas das pessoas, porque as pessoas, elas pedem ajuda de alguma forma. Mesmo da forma mais sutil possível, elas falam com a gente que tem algo de errado ali. Só que a gente também está dentro de um movimento tão frenético, porque o capitalismo nos esmaga,
a gente é muito cobrado, então a gente vive na produtividade, a gente tem que realizar, a gente tem que fazer. E a gente, às vezes, não para ouvir esse, né, esse interno que é nosso. Então, também o interno que é do outro fica difícil para a gente também visualizar e ver e sentir. O que eu posso... Pois é. Vai lá, Valber, pode falar, Valber. Posso falar? Então, calma aí. Ele então. Tá com delírio. Então, Patrícia, pelo que eu tô compreendendo, então a gente tem uma pessoa que, de certo modo, ela é uma panela de pressão, né, com todos os seus problemas de infância, os seus problemas, suas preocupações, né, de contas para pagar, suas preocupações de ter o que comer, de não saber o que vai ser o dia seguinte, às vezes até um aluguel que está atrasado e tem a pressão que alguém está querendo colocar você para fora, por aí vai, é o filho na escola, que a escola não tem a qualidade que deveria ser. Por vezes, é muito comum isso, tanto em empresas pequenas quanto em empresas grandes, já tem muito isso, né? O funcionário, né? Aquela mãe ou aquele pai que tem que engolir muita coisa calado, né? Porque senão vai perder o plano de saúde do filho. Isso eu estou falando quem tem um plano de saúde, né? Mas se ele descer um grau ainda mais básico, vai faltar o dinheiro da alimentação. Então, isso tudo está gerando uma panela de pressão que está em fogo alto, né? E vai estourar em algum momento. Essa panela de pressão, com toda essa ebulição que está tendo ali dentro daquela panela de pressão, vai estourar e vai explodir. E, em paralelo, como você falou do enxergar as entrelinhas, a gente tem em paralelo uma sociedade que boa parte das pessoas estão passando por um monte de problemas, muitos deles semelhantes, porque a pobreza no Brasil ela é gritante, e quem não é pobre também passa pelos outros problemas ali de uma insegurança, tá? Além dos dia a dia, mas também da violência e por aí vai, né? E aí, então, penso eu que a gente tem não só uma panela de pressão, mas a gente tem um caldeirão inteiro, né? É uma sociedade doente, passando por vários problemas, né? Em que se eu não consigo lidar com os meus problemas, como que eu vou conseguir enxergar o do Voltinho ainda é um amigo. Você é meu amigo, é meu compadre, tem uma relação ótima, mas o João, a Maria que está passando ali na esquina, pô, não vou conseguir dar ouvido para ele. Na verdade, mesmo até que eu tente, eu não consigo parar para poder pensar no problema do outro, né? Seria uma sociedade doente assim, mais ou menos, como eu falei, ou estou exagerando? Não. Tá certíssimo. Porque esse caldeirão aí, ele vai explodir. Simbolicamente é caldeirão, mas simbolicamente é o nosso corpo. Então, a primeira coisa que vai estar exposto é o corpo, porque o corpo somatiza. Então, toda tudo que a gente falou até agora, não sentido, não elaborado, teu corpo vai falar por ti. Seja numa gastrite, seja a garganta, seja uma crise de ansiedade, dentro de um contexto de pânico, seja um momento assim depressivo, melancólico que tu pode adentrar. Teu corpo é o primeiro sinalizador. Então, esse caldeirão vai por aí. E todo mundo, de alguma forma, está sofrendo também. Né? Isso é fato. Não tem como. Dentro de um Brasil, uma sociedade como a nossa, né? Onde 54%, não vou falar, da população é negra, né? Onde é uma cidade capitalista, onde a gente está dentro de um contexto que foca muito no consumo, na produtividade. Então, assim, e está na escassez desse cuidado com o básico, que é a saúde mental, a saúde integrada. Então, não tem como não explodir. E como é que a gente, enquanto pessoa adoecida também, dentro das suas bagagens, porque talvez eu tenha até um dinheiro bom, eu até ganhe bem, diferente de Maria, que não ganha tão legal. Mas e as minhas questões comigo, com os meus e com a sociedade? Porque parece, sabe o que eu percebo? Que parece que a gente está esquecendo. Ai, gente, mas eu tenho essa consideração que não é assim. Que a gente é individual. A gente não é. A gente
a gente não é um ser individual, a gente é um ser coletivo, a gente é um ser social, então a gente não está aqui dentro de se a gente for pensar no cuidado com o outro, como um ser individual diferente do outro, a gente está pensando errado. A gente aqui é um ser coletivo, no mínimo a gente precisa pensar e se conscientizar desse lugar. Então, eu, enquanto um ser social, que viso o outro, né, e os outros como um coletivo, entendendo que um lixo que eu jogo não vai estar só interferindo na minha vida, mas em todo o mundo. Então, como é que eu, dentro desse meu lugar de adoecimento, de não legal, não tão bem, vou cuidar desse outro? Eu sempre falo que a gente pode sim cuidar do outro, dependendo da circunstância que for, porque o cuidado, ele pode ser tão simples, sabe? O cuidado ele pode vir de um contexto tão simples que talvez o amendoim não teve, que é um assim, ó. Cara, eu tô aqui. Ó, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu tô aqui. Pronto. Às vezes, o outro que tá dentro de um adoecimento psíquico, seja no quadro depressivo, ansioso, ou com ideação suicida, se automutilando, talvez ele não queira nem muito, a não ser ter o poder de fala. Só isso, poder de fala. Porque é dentro da fala que a gente, ó, em vez de explodir com o corpo, a gente explode elaborando. Entende? Então, assim, o amendoim teve isso? Não teve. Porque o que ele tinha era no direct várias críticas, cobranças, que ele tem que melhorar mais, fazer mais, produzir mais, ganhar mais dinheiro. Então, assim, o eu tô aqui tá escasso. Infelizmente, tá escasso. Porque a gente tem muito o lugar do imediatismo, né? A gente quer as coisas muito fáceis. Então, assim, a sociedade ainda existe muito por esse lugar, né? De querer as coisas fáceis, né? O que é fácil. Então, a farmácia aí ganha, porque o remédio que vai ser comprado, o tanto de remédio que é vendido e que é tomado por muitas pessoas sem uma receita médica, sem um acompanhamento. Inclusive, gente, tem pesquisas atuais que falam sobre isso, do quanto que na população negra e pobre, o nível de idas à farmácia, comprar medicamentos, clonazepam, por exemplo, né, antidepressivo, não, tem um ansiolítico, são maiores, né? Porque como o acesso àquele lugar da escuta não tem, então o imediatismo é o válido. É recorrer ao medicamento, né? Essa questão da gente necessariamente precisar passar pela escutativa, a gente precisa praticar a escutativa. É algo que a gente precisa trabalhar na gente. Tá? Então, é um recado, tá? O que a gente está falando aqui e precisa ser praticado por mim, por você, Patrícia, pelo Valber, pelo ouvinte que estiver ouvindo. A escuta ela é extremamente importante. Esteja do lado da pessoa, ouvindo, não criticando, ouvindo o que ela tem para dizer. Talvez o que ela tem para dizer é extremamente importante. Ela precisa falar para se libertar ou se aliviar naquele momento. E isso pode trazer para ela alguma melhora, pelo menos momentânea, naquele espaço curto de tempo. Isso não quer dizer que ela não vai precisar de apoio, ela vai precisar de apoio, vai precisar de ajuda, mas isso já vai tirar aquele estopim. Só falta isso para explodir, e ninguém me escuta, eu vou explodir. Então, você vai conseguir, você vai estar ajudando bastante a pessoa, caso você perceba, pela simples ação de escutar. Patrícia, você está falando de uma questão aí da farmácia, a gente tem uma próxima pergunta que já é bem relacionada a essa questão da ansiedade. O Valber vai falar Sim. contigo agora, e aí você continua falando esse ponto que você está falando. Mas antes de tu fazer essa pergunta, deixa eu falar uma coisa bem rapidinho. Sabe, não sei se é uma dica, não é uma dica, mas assim, é um pedido mesmo de socorro.
uma coisa que pode ajudar muito alguém dentro do adoecimento psíquico, quando alguém vem te procurar, não sei, talvez tu perceba, tu sinta, então a pessoa mesmo fala, eu tô querendo dormir, sabe, para sempre, tô cansado, tô cansada, não tô mais aguentando, não sei, vontade é de sumir por aí. Evita falar o que a pessoa já sabe. Porque a pessoa já sabe que tem filho, que tem um emprego massa. Isso é só um exemplo. Que tem um emprego massa, que tem uma casa, que tem onde dormir. Então, às vezes, para esse lugar do cuidado, a gente acha que isso é ajudando o outro. Então, a gente vai lá e fala para lembrar o outro disso. Adoece mais, porque gera uma cobrança. Cara, eita, verdade. Então, eu não tenho por que estar reclamando, sabe? Então, assim, o adoecimento psíquico, ele não escolhe quem ele vai pegar, né? Ele não escolhe. Então, assim, o estar junto só já é algo crucial demais, sabe? Vai lá, Valber. Bem. Ô, Valci, obrigado por ter colocado essa questão da pergunta sobre as farmácias. E sim, eu tenho, mas eu queria fazer um comentário ainda anterior ao assunto anterior. A gente tem, assim, fazendo uma ligação com o caso lá do amendoim, a gente tem pais que depositam toda a sua frustração também nos filhos, né? O pai que queria ser jogador de futebol não pôde ser, e aí ele projeta aquilo no filho, e já é mais uma responsabilidade com aquela criança que começa criança, né? Aquele jovem, e aí ele cresce, e às vezes ele quer jogar, às vezes ele nem quer ser jogador de futebol, mas vamos considerar que ele queira ser, ele quer jogar no time A, mas ele acaba tendo que ir lá para a China, que a China paga muito mais, e ele tem uma família que não é só a família dele, pai, mãe e irmãos. Ele tem a tia, a avó, avô, primos, uma pá de gente, vamos dizer assim. E isso, aí ele vai lá para a China para ganhar 8 vezes mais, mas a saudade, a falta de contato de uma cultura, quer dizer, o contato com uma cultura extremamente diferente está lá impactando na mentalidade dele, o que vai fazer com que ele não desenvolva perfeitamente bem o seu trabalho, né? Então, a gente tem literalmente um problema de ansiedade que vai bater na porta em algum momento e que recai muito mais sobre o pobre, porque tem, além de todas aquelas coisas que a gente já falou, né, de pobreza, acesso à saúde, um monte de coisa, dificuldade de comer, mas ele tem aí uma responsabilidade de gerações anteriores, né? O pobre, ele está tirando escombros sobre ele nasce tirando escombros sobre o seu corpo, enquanto o rico, ele já nasce em cima da cobertura. Fazendo uma analogia, é mais ou menos isso, né? Além de que os pais conseguem, os pais de pessoas que já são bem de uma família estruturada, melhor dizendo, né? Eles já têm mais acesso à informação, já tiveram mais acesso a psicólogos, eles conseguem preparar os filhos melhores para o mundo. E o pobre ali, ele só vai a todo momento acumulando entulho, né? Para um dia ele conseguir sair daquilo e aí sim ele poder viver a vida dele, né? Seria mais ou menos um pouco disso, ou estou exagerando? Não, seria isso mesmo. E a minha vida, ela é bem isso, assim, né? Resumindo, é muito grande o quanto que os nossos pais põem pra gente um desejo que são deles, assim. E hoje, enquanto mãe, eu já visualizei, me visualizei fazendo isso com a minha filha, que tem 18 anos, e que, para mim, eu gostaria muito que ela tivesse já passado numa federal, com 18 anos. Mas aí, dentro de um processo terapêutico, eu visualizei que isso era um desejo que era meu, não é dela. E hoje, quando também professor de psicologia, dentro do meu consultório, chega esses pais frustrados que quer que o filho, né, faça tal faculdade, e não isso, mas isso sim. Mas não é o desejo do filho, é o desejo do pai, da mãe. E, gente, isso é tão adoecedor, porque tem um problema grande aí. Geralmente os filhos fazem. Os filhos, geralmente, eles precisam, porque ele acredita que como aquilo aqueles pais são referência dele, então é tipo assim, se meus pais, eles estão querendo isso de mim, é porque ele quer o meu bem. E não é errado, ele quer realmente o bem. Só que o bem, querer o bem do outro, do filho, é sobre também deixar ele com o direito de escolha dele, né? Porque até criança, ele precisa ter o seu direito de escolha. Então, imagina dentro de um contexto de adolescência e de um adulto.
Então, trazer para si bagagens, né, de familiar, desejo da família, né, dos pais, vai adoecer. Porque tu vai se formar, talvez, tu vai trabalhar com X emprego, talvez, mas não é o teu desejo. Então, a hora tu vai ser cobrado. Uma hora o teu corpo vai cobrar, uma hora a tua mente vai cobrar, uma hora vai ser um peso, tu vai carregar um peso. Sabe o carregar? A gente fala muito assim, carregar o mundo nas costas? Pronto, é isso. Fazer movimentos que não são nossos, que não são desejos nossos, mas sim do outro, é sobre carregar o mundo nas costas. Né? Então, é um lugar adoecedor demais, que precisa de muito cuidado. Verdade, verdade. E assim, bem em resumo, Sim. rapidinho, isso também. Tu falou, a gente tá falando aqui sobre desejo dos pais, né? Carregar os sonhos dos pais. Mas eu fiquei pensando em uma coisa. E quando não é os sonhos dos pais, e a gente, enquanto pessoa, tem que procurar um lugar para se estar e para se reconhecer. Também acaba sendo um peso grandão. Por exemplo, Sim. Amendoim, acredito que era um sonho dele ter dinheiro e ter o básico. Então, conseguir esse lugar de ter sustento e de ter dinheiro foi um sonho dos pais? Foi um sonho dele? Foi um sonho de quem? E o quanto que isso também trouxe esse peso para ele, né? Porque às vezes a gente não tem quem sonhe pela gente. Então a gente tem que sonhar sozinho. E sonhar sozinho também é difícil e doloroso.